Olá, alunos! Na aula de hoje, trabalharemos o conceito de matrizes. Primeiramente, vamos dar uma olhada na definição de matrizes. Matriz é uma tabela de números formada por n linhas e n colunas, onde o m significa a linha e o n significa a coluna. Dizemos que essa matriz tem ordem m por n. Escrevemos esse m, x n, mas pronunciamos m por n. Sendo que tanto o m quanto o n, eles são formados por pelo menos uma linha e uma coluna, ok? Partindo para cá agora, a representação de matrizes. Elas são formadas nesse formato. Esse formato aqui seria o mais genérico possível. Nós temos aqui tantas linhas e tantas colunas, ok? Nesse caso, a gente tem o elemento A1, o elemento A12, onde A1 significa o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. O A12 é o elemento que está na primeira linha, porém na segunda coluna. Seguindo até o A1N, ok? Seguindo para cá, o A21, segunda linha, primeira coluna. O A22, segunda linha e segunda coluna, até o A2N. Seguindo a lógica, até chegar no elemento AMN, que seria o último elemento da matriz. Nesse caso, nós falamos que a matriz tem ordem M por N, onde o M significa a linha e o N significa a coluna. Temos outra forma para representar, que é um modo simplificado. Nesse modo simplificado, representamos da seguinte forma. A matriz A, detalhe, matrizes sempre são representadas por letra maiúscula. Nesse caso, eu tenho aqui a matriz A formada por elementos A e J, onde o I significa o número da linha e o J significa o número da coluna, formando a ordem M por N. Perceba que esse caso e esse caso, eu tenho a mesma matriz sendo representada de duas formas diferentes. Agora, exemplos de matrizes. Por exemplo, essa matriz A é uma matriz que é formada por duas linhas e duas colunas. Chamo ela de 2 por 2. No segundo exemplo, eu tenho duas linhas, porém 3 colunas. Chamo matriz 2 por 3. E no terceiro exemplo, eu tenho a matriz 3 por 2, com 3 linhas e 2 colunas. E aqui, o último exemplo, eu tenho a matriz 3 por 3. Nessa matriz 3 por 3, tome cuidado. Percebe que nessa matriz eu coloquei alguns elementos que vocês podem considerar estranhos. Por exemplo, eu coloquei ali o π, a raiz de 3 e o menos 1/2, que são números que, sim, elas podem estar presentes na matriz. Além disso, vamos trabalhar a construção de matrizes. Eu tenho aqui um exemplo. Construir a matriz A e J 2 por 3, tal que o A e J é formado por essa lei aqui. A e J será o I mais J elevado ao quadrado. Primeira coisa que temos que perceber, o tamanho da matriz, 2 por 3. Se é 2 por 3, nós temos duas linhas e 3 colunas. Segue aqui um exemplo de como seria a forma genérica dela. A matriz A com 2 linhas e 3 colunas. Como que nós saberíamos quais são os elementos dessa matriz? Usando essa regra de formação. Por exemplo, se eu quero saber o elemento A1, ele tem primeira linha, primeira coluna. O I vale 1, o J vale 1. Logo, usando essa relação, eu teria que o A1 será 1 mais 1 ao quadrado, que será 2 ao quadrado, que dá 4. O A12 fará da mesma forma, só que desse jeito, o I vai ser 1 e o J vai ser o 2. Logo, eu terei 1 mais 2 elevado ao quadrado, que dará 9. O A13 faria da mesma forma, o A21, o A22 e o A23 também serão feitos da mesma forma. Porém, percebe que após construirmos todos eles, podemos naturalmente construir a matriz. Logo, essa matriz A será a matriz 4, 9, 16, 9, 16, 25. Ok? Então, alunos, no vídeo de hoje, daremos a pausa aqui e continuaremos no próximo vídeo trabalhando agora os tipos de matrizes e as operações que podemos fazer com as matrizes. Ok, até logo.